Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Só os abençoados, levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia, feliz por estar aqui mais uma vez. Estive aqui o ano passado, na conferência do Espírito Santo, e o pastor Rafael me fez o convite novamente, e eu fico muito agradecido, porque isso demonstra, não é pela nossa amizade, mas pela confiança que ele tem em dividir o altar. Vou usar essa palavra, porque nós sabemos que o altar é um lugar santo. O altar é o lugar onde Deus manifesta a presença, a glória dele. Você crê nisso, igreja? Então, fico muito feliz, contente, honrado, também feliz por ver os meus amigos. Pastor Rafael, pastora Thaís, são amigos. O pastor Rafael, nós estudamos juntos, né? Fomos excelentes alunos. Depois nos convertemos e continuamos nessa mesma fé, nesse mesmo propósito, juntos, adorando e buscando a Deus. E eu tenho andado muito contente por aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através da vida desse casal, com a liderança e esse povo abençoado que está aqui nessa noite. Amém? Uma coisa é fato, é só o começo, é só a ponta daquilo que Deus está começando a fazer sobre vocês aqui na cidade de Matão. Amém? Creio que coisas maiores ainda virão, coisas poderosas ainda vai acontecer da parte de Deus sobre a vida de vocês. Quem crê, diga glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. A varoa está ali, a pastora Lúcia, deu um sinalzinho assim. Pessoa mais bonita e abençoada da face dessa terra. Amém, igreja? Ninguém concordou com isso? Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Vamos no livro de Lucas, capítulo 1. Deus tem uma palavra poderosa para nós. E eu creio que o Espírito Santo já está se movendo desde o momento em que o culto iniciou. Eu acredito que você vai receber muito nessa noite, no nome de Jesus. Essa é a minha oração, esse é o desejo do meu coração. E creio que o desejo do Espírito Santo. Esse mover que Deus tem colocado ao coração do seu pastor não foi feito para outra coisa a não ser para que o Espírito Santo possa mover na nossa vida. Quando nós deixamos o Espírito Santo mover em nós e através de nós, nós experimentamos coisas novas. E se tem algo que Deus é perito em fazer, é coisas novas. Se tem algo que Deus ele é profissional em fazer, é estabelecer coisas novas na nossa vida, a partir do momento que nós damos liberdade ao Espírito Santo. E eu creio que nessa noite você veio para isso, para dar liberdade. Nós tivemos esse momento de louvor abençoado, esse momento de adoração abençoado, e nós já sentimos a presença dele aqui. Mas através da palavra, Deus vai falar ao teu coração, Deus vai ministrar a tua vida, e você vai ver o Espírito Santo se movendo de uma maneira extraordinária. Amém? Cutuca teu irmão e fala assim: só abra o teu coração, viu? Vamos lá, igreja, com fé, fala assim: só abra o teu coração, porque Deus vai falar com você nessa noite. Fala assim: o Espírito Santo te trouxe para esse lugar. Fala assim: ele começou uma obra e ele vai completar ela em Cristo Jesus. Você crê nisso, igreja? Quem crê pode glorificar o Senhor aí. Lucas capítulo 1, no verso 57. O nascimento de João Batista. Essa é uma palavra que muito fala ao meu coração. Eu creio que vai falar com você nessa noite poderosamente. Que o Espírito Santo possa falar conosco, amém, igreja? Deixa aberto aí, nós vamos ler no decorrer da mensagem. Igreja, quando nós olhamos para a história desse casal, quando nós olhamos para esse homem chamado Zacarias, para essa mulher chamada Isabel, que foram os pais a quem Deus usou para que pudesse trazer João Batista, aquele que preparou o caminho do Salvador nessa terra, que você conhece a palavra. Nós sabemos que aquilo que Deus fez sobre a vida deles, a história tremenda que o Senhor começou a realizar na vida desse casal, não começou do dia para a noite. A Bíblia é muito clara dizendo que eles eram um casal que temia o Senhor, que andava nos preceitos de Deus. E com essa atitude desse casal de temer a Deus, de andar nos preceitos do Senhor, fez com que o Espírito Santo levasse eles a um caminho onde eles pudessem chegar no lugar certo, na hora certa que Deus tinha preparado para a vida deles. Porque quando nós conhecemos a história, nós entendemos que o processo natural, que era ela poder gerar filhos, ela não poderia gerar. Se você conhece a história de Zacarias, se você conhece a história de Isabel, você vai entender que eles não poderiam gerar filhos.
e a idade já estava avançada. Quando você olha para essa palavra, quando eu me deparo com essa palavra, eu entendo que o curso natural de uma mulher que se casou, gerar filhos, ela não pode ter. E a Bíblia já diz com idade avançada, com o tempo já avançado, mas por aquilo que eles viviam diante do Senhor, igreja, chegou o momento do milagre, chegou o momento da resposta, chegou o momento do Espírito Santo fazer aquilo que era preciso fazer sobre a vida deles, por causa da vida de temor, por causa de uma vida em viver os preceitos do Senhor no altar de Deus. E eu quero já declarar isso sobre a tua vida, porque se tem temor de Deus sobre o teu coração, se você tem buscado o Espírito Santo para que você esteja no caminho certo, no momento certo, na hora certa, Deus vai manifestar a glória dele sobre a sua vida. Você crê nisso, igreja? Fala assim comigo: eu creio que o Espírito Santo vai manifestar a glória dele sobre a minha vida. Você pode glorificar a Deus por isso, igreja? Você sabe por quê, igreja? Porque quando o processo natural não é realizado, nós precisamos entender que tem portas que só a presença abre sobre as nossas vidas. Quem está entendendo isso? No momento em que nós olhamos para esse casal, eles encontravam numa idade avançada, eles se encontravam no momento onde eles não poderiam gerar filhos, já de idade, talvez com a cabeça e o pensamento dizendo: será que algo não vai acontecer? Será que eu não vou conseguir chegar a realizar os meus sonhos? E nós precisamos parar para pensar nisso, porque tem coisas na nossa vida, igreja, que não é o que nós temos, não é o que nós sabemos, não são as pessoas que estão à nossa volta, mas só a presença de Deus sobre as nossas vidas. Tem momento na tua vida que você vai entender que não é a tua capacidade, não é aquilo que você aprendeu, não é a condição financeira que você tem, não são as amizades que estão ao seu lado, mas só a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, porque tem portas que só Ele pode abrir para mim e para você. Amém? Repete comigo, fala assim: tem portas que só o Espírito Santo pode abrir na minha vida. Amém, igreja? Seja profeta do Senhor nessa noite. Olha para essa pessoa abençoada que está do teu lado e diz assim: tem portas que só Ele vai abrir, viu? Fala assim: então dê liberdade, porque o que Ele vai fazer é algo grande e poderoso sobre a sua vida. Amém, igreja? Só quem crê pode aplaudir Jesus. Aleluia! Mais forte, igreja. Lucas capítulo 1, no verso 57, olha o que a Bíblia diz, igreja. Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Olha como isso é poderoso, igreja. Eu meditando nessa palavra, o Espírito Santo falando muito forte ao meu coração, porque nós precisamos entender isso, que quando nós estamos na direção do Espírito Santo, sempre vai chegar o momento de algo surgir sobre as nossas vidas. Sempre vai chegar o momento da glória de Deus se manifestar. Sempre vai chegar o momento do propósito de Deus chegar sobre as nossas vidas. E é interessante que esse casal já tinha passado a idade, talvez muitas coisas não aconteciam ali, mas igreja, quando eles entenderam que não era eles, não era aquilo que eles tinham, não era aquilo que eles sabiam, mas era a presença sobre a vida deles, eles puderam alcançar o milagre do Senhor, que era poder gerar filho, que era poder segurar nos braços aquilo que eles sempre sonharam. E nós precisamos entender uma coisa, igreja, que quando Deus quer fazer, algo novo sempre vai surgir na nossa vida. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Quando Deus quer fazer, igreja, sempre algo novo vai surgir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Isaías 43, 19, olha o que ele diz, é uma palavra profética, porque diz assim, ó: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não estão percebendo? Igreja, imagine isso, aquele casal com tantos anos de idade, talvez imaginando que nada mais ia acontecer, mas ainda ali servindo ao Senhor. A Bíblia diz que uma luz começa a surgir, a Bíblia diz que algo começa a acontecer, e um anjo do Senhor se manifesta, conversando com Zacarias e dizendo: olha, daqui a um tempo, você pode ter a certeza que a tua mulher segurar nos braços um filho, daqui a um tempo você pode ter certeza que algo novo já está acontecendo sobre a tua vida, e eu quero declarar isso sobre você. Se você crê, meu irmão, levanta a sua mão para você receber. Eu quero declarar que algo novo já está acontecendo na tua vida, eu quero declarar que
que algo novo já está surgindo sobre a tua casa, sobre a tua família, porque você tem a presença, igreja, e quem tem a presença, porta se abre de uma maneira sobrenatural, porta se abre de uma maneira grande. Quantos crê, recebe isso em nome de Jesus, aplaudindo aquele que é digno. Aleluia. Igreja, ele diz assim, vocês não estão percebendo? Porque até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que significa isso, pastor? Igreja, quando o Espírito Santo abre uma porta, se brota até água do deserto. Quando o Espírito Santo começa a fazer algo, igreja, novo, nós podemos entender que coisas sobrenaturais começam a acontecer. Porque para brotar água no deserto é só o sobrenatural de Deus. Amém? E eu creio que o Espírito Santo vai te dar essa experiência. O Espírito Santo vai fazer isso com você. Ele vai te levar a lugares que você vai entender que é o sobrenatural do Senhor sobre a tua vida. Você crê nisso, igreja? Eu creio nisso poderosamente. Olha o que a palavra de Deus diz, igreja. No verso 58, ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Olha o que a palavra de Deus diz, igreja. Quando aqueles que estavam mais perto, mais próximo, eles começaram a ver o que Deus estava fazendo na vida daquele casal. Porque quem olhava para aquele casal entendia que nada mais poderia acontecer, a não ser se fosse uma intervenção divina. E tem momentos na nossa vida que é assim. Eu não sei você, mas eu já passei por momentos que eu entendi que se não fosse Ele, o Espírito Santo na minha vida, nada mais poderia acontecer. Se não fosse Ele trabalhando na minha história, na minha jornada, jamais eu poderia reverter aquela história, aquela situação. Porque nós entendemos que esse tempo é o tempo onde nós estamos plantando, igreja. Como assim? Onde nós estamos colocando a nossa semente de oração. Onde nós estamos colocando a nossa semente muitas vezes de lágrimas, onde ninguém está vendo. Onde muitas vezes nós estamos ali, chorando sozinho, porque tem momentos que é só você e Deus e mais ninguém. Vai ter momentos assim na sua vida, ou talvez você está vivendo isso. Momentos que você olha e você fala, somente eu e o Senhor sabem o que está acontecendo. Eu posso dizer para você, igreja, que esse é o momento da tua plantação. Esse é o momento de você começar a cavar e você enterrar a tua semente, mesmo que chorando. Sabe por quê, igreja? Porque chegará o momento da sua colheita, aonde nós vimos aqui na vida de Isabel e na vida desse homem chamado Zacarias, que chegou o momento deles colher aquilo que eles plantaram. Se você conhece a história, esse homem chamado Zacarias era um sacerdote. E todo santo dia ele estava no altar do Senhor fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, independente se ainda ele não tinha filho. Olha aqui para mim. Independente se ainda não tinha gerado aquilo que ele sonhava, mas ele estava no altar, plantando a sua semente, colocando ali as suas lágrimas, consagrando aquilo que não era dele, que era dos outros, entregando para Deus, mas numa convicção que chegaria a hora de Deus manifestar a glória dele sobre a sua vida. Igreja, e assim é comigo e com você. Nós precisamos continuar semeando, nós precisamos continuar plantando, nós precisamos continuar derramando as nossas lágrimas, mesmo que ninguém esteja vendo. Sabe por quê? Porque vai chegar, igreja, Lucas capítulo 1, no verso 58, sobre a tua vida, aonde aqueles que são à sua volta vão ver Deus fazendo um milagre de uma forma sobrenatural acontecer na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Chegará, igreja, o momento desse versículo se cumprir na nossa história. Eu quero profetizar sobre a tua vida o Salmo 126. Quem crê? Quem recebe aí, igreja? Pastor, mas que salmo é esse? Esse salmo é muito forte, igreja, porque Davi ele declara assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos com quem sonha. Igreja, pastor, eu imagino Zacarias com João nos braços. Eu imagino Zacarias, eu imagino Isabel com o filho nos braços, sendo já de idade avançada. Mas a Bíblia está dizendo assim, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos com quem sonha. O que é ficar com quem sonha, igreja? Quem já ficou com quem sonha? Quem está sonhando? Oi, parece que eu estou sonhando, mas não é sonho, é realidade. Quem já passou por isso? Você está como, igreja? Sorriso no rosto, feliz, alegre, dizendo assim, será que isso é uma verdade?
Será que está acontecendo mesmo? Será que eu não estou sonhando? Mas eu quero declarar sobre a tua vida que não é sonho, igreja, é realidade. Porque quando Deus começa a restaurar a sorte de um homem, de uma mulher, algo sobrenatural começa a acontecer, igreja. Levanta a sua mão que eu vou declarar de novo. Olha aqui, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Você pode glorificar e dar um sorriso aí para essa pessoa abençoada que está do seu lado, igreja. Entenda que o Espírito Santo já está fazendo, e não é sonho. O Espírito Santo já está realizando dentro da tua casa, e não é sonho, é o Senhor restaurando a tua sorte, assim como restaurou a sorte desse casal. Você pega aí, você recebe, igreja? Amém? Cutuca teu irmão, fala aí, meu irmão, está acordado? Fala assim, está recebendo? Fala assim, o Espírito Santo está restaurando a tua sorte. Fala assim, não é sonho, mas é realidade. Fala assim, Ele começou uma grande obra e Ele vai completar ela em Cristo Jesus. Amém, igreja? Isso é para quem crê. Levanta suas mãos e glorifica ao Rei Jesus, aplaudindo bem forte. Igreja, a vida não é só feita de luta, não. Quem está na luta aí? Ixi, a vida não é só feita de luta, não, pastor. Tem hora que a gente vai sorrir, tem hora que a gente vai se alegrar. Chegou o momento, igreja, que os vizinhos se alegraram com esse casal. Você crê nisso, igreja? Amém? Teu vizinho vai se alegrar com você em nome de Jesus. Mas isso aqui é forte, igreja. Isso aqui é forte. Tem gente que não gosta de vizinho, não ama teu vizinho. Ora por ele, porque ele vai se alegrar com você. Amém? Ele vai bater na tua porta e perguntar: o que está acontecendo aí? Você só vai dizer para ele: o Espírito Santo está abrindo portas sobre a minha vida. Amém, igreja? Quem crê nisso, repete comigo, fala assim: o Espírito Santo está abrindo portas sobre a minha vida. Amém? Vamos correr aqui, olha o verso 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, chamado Zacarias. Nós aprendemos muito com isso, porque, igreja, era costume. Quando o pai chamava Zacarias, o filho tinha que chamar Zacarias também. Se chamava João, era João. Até hoje tem, às vezes alguém coloca, né? O pai do Luiz é Luiz, ele é o Luiz Júnior, né? João Júnior. Então era costume da época. Mas eu aprendo algo aqui, igreja, porque quando Deus está fazendo algo novo, igreja, o nosso adversário não vai ficar contente. É muito interessante a gente pensar que achar que algo novo está acontecendo e nós vamos entender que tudo vai caminhar da maneira que nós queremos que seja. E nem sempre é assim. Preste atenção. Eu creio que Deus tem feito algo novo sobre a tua vida. Mas se você parar para prestar atenção, o inimigo também tem se levantado. Sabe para quê? Para tentar distorcer aquilo que Deus estabeleceu. Para tentar tirar do foco aquilo que Deus colocou no foco. Para tentar tirar do caminho aquilo que Deus colocou naquele caminho. Porque nós sabemos que não existe um só caminho. Nós podemos entender que existem vários caminhos por aí, mas um só é o propósito do Senhor para as nossas vidas. E o inimigo, quando ele vê que Deus está fazendo algo novo, ele se levanta. É interessante aqui que quando nós olhamos para essa passagem, nós até interessante a gente olhar e falar assim: poxa, mas a intenção deles era boa. A intenção deles era legal. A intenção deles parece que era a melhor possível, dizendo assim: agora vamos colocar o nome de Zacarias, porque o pai chama Zacarias. Mas entenda algo, igreja. Você precisa entender que o mundo espiritual, ele não para, ele tem sempre estar se movendo, e nós precisamos estar vigiando. Você sabe por quê, igreja? Porque a intenção era boa, mas entenda, o mundo está cheio de intenções boas, mas nem sempre é o propósito do Senhor para a tua vida. Sim ou não? Quem sabe o que é melhor para a tua casa? Quem sabe o que é melhor para o teu ministério? Quem sabe o que é melhor para o teu local de trabalho? Quem sabe o que é melhor para a tua saúde? Quem sabe o que é melhor para a educação dos teus filhos? E muitas vezes nós encontramos pessoas que parecem com uma boa intenção, mas que de boa intenção muitas vezes não tem nada. Porque o adversário, quando tudo está sendo novo, ele vai tentar mudar o projeto.
ele vai tentar mudar o caminho, ele vai tentar nos confundir na jornada, mas nós precisamos entender, igreja, e proteger aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Entenda, seja guiado pelo Espírito Santo, mas não seja guiado por boas intenções. Seja guiado pela palavra, mas não seja guiado por um conselho de alguém que não ouve a Deus. Esses dias eu estava pregando na igreja lá em Jaboticabal e dizendo, olha, não ouça homens que não ouçam a Deus. Não pare para ouvir alguém que não está parando para ouvir a Deus. Porque, igreja, nós precisamos entender que Deus colocou algo no teu coração. E se Deus colocou algo no teu coração, você precisa permanecer até o final, porque você sabe que o Espírito Santo tem falado com você. Você sabe que o Espírito Santo tem falado sobre a tua vida. Você sabe o quanto você já chorou por aquilo. Por que agora algo vai ter que ser mudado? Mude se for a direção, mas se não for, permaneça firme. Quer ver? Olha a atitude dessa mulher chamada Isabel. Olha o verso 60. De modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Igreja, custe o que custar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que essa mulher estava defendendo o propósito. Qual que era o propósito? Não é Zacarias, mas é João. Qual que é o propósito que Deus tem para a tua casa? Defenda ele, igreja. Qual que é o propósito que o Espírito Santo já estabeleceu no teu coração? Defenda ele. Defenda ele. Nós não precisamos agradar ninguém. Nós precisamos entender que nós precisamos agradar a Deus e a vontade dele sobre as nossas vidas. Vigia. Você já viu aquele ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia? Vamos lá, igreja, quem está aí, diga glória a Deus. Não é? Pastor, mas está dando tudo certo, mas vigia. Nem sempre quando está dando tudo certo é hora de descansar. Sim ou não? Nem sempre a hora que está dando, está tudo legal, pastor, estou bem, estou tranquilo. Não é hora de você parar. Defenda o propósito. Foi Deus que colocou no teu coração, vai até o final. Foi Deus que tem falado ao coração do teu pastor, igreja, vai até o final, porque Deus está no propósito. Amém? Você pode cutucar teu irmão e falar assim, tem propósito sobre a tua vida, viu? Vamos lá, igreja, fala com fé, fala assim, tem propósito sobre a tua vida. Você sabe por quê, igreja? Quem continua no propósito, Deus continua abençoando. Quem continua no processo, igreja, Deus continua abrindo portas. Quem continua lutando ali, mesmo que não está agradando pessoas, mesmo que muitas vezes não é aquilo que você gostaria, mas você está no propósito, você está no processo, fica firme, porque quem continua no processo, quem continua no propósito, Deus também continua abençoando. Já não teve coisa na nossa vida que você falou assim, poxa, mas parece que Deus não está fazendo mais, e Ele começou a fazer. Sim ou não, igreja? Quantas vezes a gente às vezes para conversar, eu e o pastor Rafael, a gente passa horas ali conversando, fala, por que Deus talvez parou de fazer? Porque deixamos o propósito de lado. O propósito não se pode deixar, igreja. Amém? Você pode dizer comigo, fala assim, não deixe o propósito. Fala assim, é através desse propósito que o nome de Deus será glorificado. Fala assim, a bênção estará sobre a tua vida. Amém? Fala assim, não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele. Amém, igreja? Se você crê, levanta as suas mãos e aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia! Olha que a palavra de Deus diz no verso 62, e perguntaram por aceno ao pai do menino, como ele seria chamado. Então, pedindo uma taubinha, escreveu, João é o seu nome, e todos o admiraram. Olha isso, igreja, é interessante a gente observar a história, porque a Bíblia diz que nesse exato momento Zacarias estava mudo. Zacarias, o anjo quando veio se apresentar, o anjo quando veio ali trazer uma palavra para ele, dizendo que ele geraria, que a esposa teria um filho, o anjo decidiu que naquele dia, até o nascimento do seu menino, ele ficaria mudo. Acredito, todo mundo diz por aí que é para não perder a bênção, para não perder o milagre. Mas nesse dia aqui, quando eles perguntaram para o pai, como que vai chamar o menino? Porque a mãe está dizendo que não vai ser Zacarias. A mãe está falando aí que não é esse nome, como que vai ser? E a Bíblia diz, igreja, que ele pede uma taubinha e ele escreve o nome do menino que seria chamado João. E o que me chama a atenção, que todos o admiraram. Todos o admiraram, eram os mesmos que estavam querendo colocar o nome de Zacarias. Sabe o que nós aprendemos, igreja? Que quando nós permanecemos no propósito,
Aqueles que eram contra vão estar junto na hora certa e no momento certo. Você crê nisso, igreja? Você já veio para a igreja? Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, muitas coisas foram na contramão, pessoas da minha casa não estavam aceitando, mas eu permaneci firme até o momento que eles pudessem entender que o lugar que eu estava era o lugar certo, na hora certa, e Deus fazendo um grande milagre acontecer na minha vida. Amém? Talvez tem pessoas que não te valorizam dentro da tua casa ainda. Pastor, eu venho sozinha. Pastor, olha, eu tenho buscado o Espírito Santo, mas ainda não tenho visto o resultado que eu gostaria de ver. Irmã, permaneça firme, permaneça buscando, permaneça clamando, permaneça como talvez Zacarias permaneceu, até quietinho, mas com um propósito dentro do coração. Não vai ser o meu nome, mas vai ser o nome que Deus pediu para colocar. E sabe o que aconteceu? Todos o admiraram naquele dia. Eu creio, igreja, que isso vai acontecer lá na tua casa, na tua família, através do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Você pode levantar sua mão e falar assim: eu creio que todos vão admirar o que Deus está fazendo na minha vida, na minha casa, na minha família, através do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso, igreja? Amém? A Bíblia diz assim no verso 64: e imediatamente a boca se abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus novamente. Igreja, imagine isso, 9 meses esse cara sem falar, 9 meses ele olhando para a esposa e acenos, 9 meses olhando para os vizinhos e aceno, 9 meses ele em cima do altar, recebendo as ofertas do povo, colocando no altar sem poder abrir a boca daquilo que estava acontecendo. Mas nós precisamos entender algo, igreja, que quem se mantém no propósito, chegará o tempo que aquilo que está fechado será desimpedido e portas vão se abrir em nome de Jesus. Você recebe isso, igreja? É assim que Deus faz na nossa vida. É assim que Deus faz na nossa história, na nossa jornada. Talvez você está olhando aqui para mim, talvez não entendendo muita coisa, mas se você se manter naquilo que o Espírito Santo colocou dentro do teu coração, muitas coisas vão se desimpedir, igreja, cadeias vão cair por terra e portas vão se abrir de uma maneira sobrenatural. Eu creio nisso. Sabe por quê, igreja? Porque nós muitas vezes não entendemos o tempo de Deus. Muitas vezes nós não entendemos a maneira que Deus trabalha. Muitas vezes nós não conseguimos compreender aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Mas uma coisa nós precisamos crer: Ele nunca deixou de trabalhar na nossa vida. Ele nunca deixou de trabalhar na tua vida. Ele nunca deixou de realizar aquilo que precisava ser realizado na hora certa e no momento certo. É que tem momentos que a gente não enxerga, tem momentos que a gente não consegue ver e não consegue compreender, mas na hora certa a boca desse homem se abriu e algo poderoso aconteceu no meio daquele povo naquele dia. E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida. Se você se manter naquilo que Deus te chamou, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai fazer algo sobrenatural. Você crê nisso, igreja? O Espírito Santo vai fazer algo sobrenatural. Talvez você projetou e não saiu como você queria. Preste atenção aqui. Talvez você idealizou e não deu ainda da maneira que você tem sonhado. Quando eu olho para Maria, mãe de Jesus, para José, eu tenho certeza, igreja, que tudo que ela planejou para o nascimento de Jesus não foi nada daquilo que aconteceu. Você já parou para prestar atenção? Como, pastor? Porque como que uma mulher poderia projetar que um filho nascesse dentro de um curral e fosse colocado numa manjedoura, que é a história do nosso menino Jesus? Eu tenho certeza que tudo que ela projetou não aconteceu. Tenho certeza que talvez o quarto que ela preparou para o menino Jesus, aquilo que talvez estava dentro do coração dela, que ela sabia que estava vindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não aconteceu, aconteceu ao contrário. E talvez ela poderia olhar e dizer assim: olha, não é certo, porque quem está aqui é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ela sabia quem estava ali. Ninguém sabia, mas ela sabia, o pai sabia. Talvez ela poderia olhar e dizer assim: de tudo aquilo que nós fizemos não aconteceu, está tudo ao contrário. Mas ela sabia o que estava sendo gerado dentro dela, igreja, que era o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? E nós precisamos entender algo. Se você entender o que Deus está fazendo dentro de você, isso vai trazer conforto para o dia da tua luta. Isso vai trazer conforto para o dia da tua tribulação.
e você vai saber que mais cedo ou mais tarde, algo que está sendo gerado vai sair para fora, e o grande milagre vai acontecer sobre a tua vida. Você crê nisso, igreja? O grande milagre vai acontecer, e nós vimos que apesar de tudo o que aconteceu, um menino nasceu. Amém? Você pode declarar isso para o teu irmão, fala assim, fica tranquilo, meu irmão. Fala assim, apesar de tudo, o menino nasceu. Amém? Apesar de tudo, igreja, está sendo gerado algo aí dentro do teu coração. Apesar de tudo, algo está sendo já gerado dentro do teu coração. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém vê. Tem coisas na nossa vida que ninguém faz ideia do que está sendo gerado. Mas entenda que algo já começou a ser feito. E se algo começou a ser feito, permaneça, porque Ele vai concretizar. Deus é fiel. Deus é fiel na sua palavra, igreja. Deus é fiel sobre a sua palavra. E o Espírito Santo está fazendo algo sobre a tua vida nessa noite. Amém.